Olá, eu sou Suzane Styling e hoje eu venho mostrar para vocês os 12 livros que lerei no decorrer de 2026. Para quem me acompanha aqui no canal já deve ter percebido que normalmente eu leio um autor brasileiro e um estrangeiro. E eu tenho um favoritismo pelos autores brasileiros, sou encantada pela literatura brasileira, mas aprecio inúmeros outros autores, óbvio, então eu sempre procuro intercalar, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que será lido no decorrer desse ano. E é claro que o primeiro livro não será o que vai ser lido em janeiro. Eles não vão atender a esta ordem, né? Vai ser de acordo com a vontade do dia. Então a intenção é de que sejam lidos nesse ano, né? Quero lê-los nesse ano, mas assim sem ter um mês já pré-determinado para eles. Eu gostaria só de deixar um aviso aqui, eu estou iniciando um novo quadro para o canal agora em 2026, que vai entrar em vigor agora em janeiro ainda. É um quadro que vai tratar de poesias, então eu gostaria de trazer poemas de diversos autores para que seja divulgado para o grande público. Quem gosta de poesia já vai atrás disso, já sabe onde encontrar, já aprecia e, enfim, tem acesso. Mas aquelas pessoas que sequer conhecem, como que elas terão a oportunidade de conhecer se isso não for apresentado? Eu tenho reparado que no YouTube, canais literários, assim como o meu, é muito difícil você encontrar alguma coisa de poesia. E a poesia faz parte da minha vida, eu sou apaixonada por poesia, então escrevo muitos poemas. Neste novo quadro, cada vez que for apresentado, será um poema de minha própria autoria, para que você possa conhecer as coisas que eu escrevo, e de um outro autor renomado, para que eu possa dividir com você as coisas belas que eu leio. Então aguarde, estreia agora ainda em janeiro de 2026, e espero que você aprecie esse novo quadro. O primeiro livro que vou apresentar é Rebeca, de Daphne du Maurier. É uma história misteriosa entre um homem, duas mulheres e uma casa. Então tem alguma coisa assim de obsessão entre eles, ciúme, sabe? Tem uma coisa bastante... é uma pegada gótica. Eu notei que os livros desse ano eu acabei selecionando assim com essa pegada. Foi bem inconsciente isso, mas à medida que eu ia fazendo assim uma seleção, né, eu reparei que tinha essa tendência. O finalzinho de um trecho do livro diz assim: se a ouvisse, mesmo entre mil outras vozes, eu reconheceria a dela. Rebeca, sempre Rebeca. Eu jamais me livraria de Rebeca. Então aqui já dá o tom da obsessão que vai ser explicitada neste livro. O segundo livro que vou apresentar é de Nélida Pinhon, uma seleção feita por Miguel Santos Neto. A Nélida é uma autora requintadíssima, eu amo a escrita dela, ela tem muita sofisticação e elegância na sua escrita, e vou ter o maior prazer de descobrir aqui esses contos de Nélida. O próximo livro é de Virginia McGregor, Olhar de Milo. É a respeito de uma criança, um menino, o Milo, que vai perdendo a visão em decorrência de uma doença e vai nos apresentando um olhar diferenciado que ele tem a respeito do mundo e das coisas. Então, assim, eu vi aqui uma história bem interessante, até me levou à lembrança de um livro de uma amiga, que é Um Menino Fora da Caixinha, da autora Thea Assis, aqui de São Francisco do Sul. Ela tem uma história também que apresenta o olhar de uma criança, né, muito particular, muito diferente do mundo dos adultos, assim. Então, e quando eu li aqui a premissa deste livro, não teve como eu não fazer uma associação com esse livro da Thea Assis. O próximo livro será A Alma Encantada das Ruas, de João do Rio. Esse é o pseudônimo de João Paulo Barreto, é um cronista, jornalista, que viveu lá entre 1881 a 1921. E aqui contém uma reunião de textos publicados pela imprensa carioca entre os anos de 1904 e 1907. Então vai ser curioso ver o que a imprensa tratava naquele momento, aqui no Brasil. O próximo livro será O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux.
Eu não tenho ele aqui ainda, então eu vou deixar a imagem aqui na tela para que vocês vejam do que se trata. É famosíssimo, um romance francês, publicado em 1909, mas que eu ainda não tive o prazer da leitura, então vou conhecer, afinal, o Fantasma da Ópera, e no ano de 2026 vou apresentar para vocês uma resenha com certeza. O próximo livro que lerei será uma autora joinvilense de Manouche, autora de Manouche, de Sueli Ravache. Esta é uma trilogia que ela lançou agora nos últimos anos, finalizando em 2025. Eu comecei a ler essa história pela segunda parte, então são livros que você consegue ver, ter um sentido completo lendo-os individualmente, mas é claro, como toda boa trilogia, é sempre interessante você começar pelo início. Eu comecei pelo segundo e agora comprei os outros dois que faltavam. O primeiro livro, Manouche, é Romance Cigano. O segundo que eu já li é o Ciganamente. E o terceiro é Sublime Redenção. E vou então descobrir qual foi o início e o final dado a essa história linda, Manouche. O próximo livro também não tenho aqui, vai ser o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Victor Hugo é um dos meus autores favoritos e faz algum tempo que eu não leio um Victor Hugo. O último acho que foi Os Trabalhadores do Mar. Eu tenho assim em Os Miseráveis o livro da minha vida, o melhor que eu já tinha lido, mas eu tenho muito receio de hoje reler Os Miseráveis e ele caiu um pouco no meu conceito, porque eu li Os Miseráveis quando eu tinha lá 15 anos aproximadamente. E eu não percebia coisas que hoje eu percebo nos autores, então ele tem essa tendência assim ele alonga um bocado as suas histórias, né? Eu sinto isso, né? Que se eu fosse ler novamente hoje, algumas coisas iriam me incomodar em Os Miseráveis. Outro livro, então, partindo para os meus autores brasileiros, será Rubem Braga. Esta Crônicas Escolhidas é um autor renomado, conhecido como o príncipe da crônica. Ele transforma as questões do dia a dia em uma prosa lírica. O nono livro que eu vou apresentar é O Idiota, de Dostoiévski. É um livro conhecidíssimo também. E ele vai trazer aquelas questões profundas da alma humana, né? Das contradições do ser humano, que é próprio de Dostoiévski isso. É como um estudo, né, que ele faz das complexidades humanas. E aqui vai tratar da história de um homem bondoso, compassivo, mas que é visto por todos como um idiota, exatamente por ser essa pessoa tão bondosa. O próximo livro será de Graciliano Ramos, Infância. É um livro autobiográfico que vai trazer relatos sobre a sua vida de menino lá no sertão do Alagoas. Ele foi criado por pais muito severos e educação muito rígida. Então, diz que neste livro a gente começa a entender por que ele tem aquela visão tão dura em torno de sua obra. A gente percebe esse tom amargo em Graciliano Ramos. Então, vou entender um pouquinho da história deste grande autor brasileiro. O próximo livro eu não tenho aqui comigo ainda, mas será O Assassino da Lua das Flores, de David Grann. Essa história foi muito aclamada. Recentemente teve um filme a respeito com Leonardo DiCaprio. E essa história vai falar de crimes sérios que aconteceram lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, no período de 1920. E esses crimes passaram a ser estudados, né, a ser desvendados por uma equipe que deu origem, então, ao que hoje conhecemos como o FBI. Tem a ver com assassinato em série de indígenas, donos de terras nos Estados Unidos, que, sabe assim, são tirados de um lado, jogados para outro, e, enfim, nesse local onde eles são, entre aspas, depositados, acaba se descobrindo uma valiosa fortuna embaixo do solo. Então é um livro curiosíssimo, muita gente fala extremamente bem e estou bem interessada em lê-lo. E para finalizar, os 12 livros será um de Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Esta é uma obra póstumamente publicada
vai falar sobre a conversa entre um autor e seu personagem. É como se o personagem, Ângela, criasse vida e tornasse então uma interlocutora da própria autora. É um livro curioso, a Clarice Lispector não é uma autora assim com simplicidade de escrita, né? Então ela tem muita complexidade. Eu imagino que aqui então haverá assim muito diálogo interno, né? Vai ter certamente o seu grau de dificuldade aí no entendimento. Vamos ver, eu imagino apenas, né? Mas vou ter que ler para saber de fato como é essa história. Então é assim que encerra a minha apresentação dos 12 livros para 2026. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dê seu joinha, compartilhe, comente. É muito importante para o engajamento deste vídeo. Agradeço a sua presença aqui no canal. Eu aguardo você na próxima semana com um novo vídeo. Um grande beijo e até lá!